Vamos estar orando, estamos aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra e queremos pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar e que a palavra que estaremos transmitindo possa realmente ser uma palavra edificante para a vida de cada um de nós. Nesse momento em que a gente vive um momento difícil, que realmente Deus possa estar falando a cada um, estar abençoando a cada um nesse momento de dificuldade em que as pessoas estão vivendo. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, Senhor, por esse dia e também por estarmos reunidos em Teu nome. Te louvamos, ó Deus, por esse instrumento que o Senhor colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos utilizá-lo para, através dele, transmitir a Tua palavra numa situação na qual nós estamos vivendo. Senhor, recebe a nossa gratidão e nos abençoa. Abençoa-nos, ó Deus, através da Tua palavra, que a Tua palavra seja edificante às nossas vidas e que a Tua palavra realmente possa transmitir esperança, paz aos nossos corações. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Visita cada um daqueles que estão assistindo esse momento, que estão participando deste momento. Ó Deus amado, que vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas e que aquelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos, que através da Tua palavra, das pregações que têm ouvido, elas possam voltar para o Teu aprisco. Senhor amado, fala aos nossos corações, nós choramos e entregamos esse momento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a nossa preocupação sempre está voltada para o fato de sabermos aquilo que Deus realmente deseja falar com a sua igreja, deseja falar com cada um de nós. E aí eu estive pensando acerca daquilo que nós poderíamos estar falando nessa noite. E nós escolhemos o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 7, e nós estaremos lendo dos versículos 11 até o versículo 17. É um texto muito conhecido cuja narrativa se refere à ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e a gente tenta encontrar nela aquilo que realmente nós precisamos ouvir. Ontem, quando ouvi ao pastor Lélio, uma pregação maravilhosa, pequena falha, mas na transmissão aqui, mas já voltou. Eu comecei a pensar nesse texto e comecei
a pensar num tema, ainda quando estava aqui ouvindo o Lélio, hoje pela manhã, bem cedo, nós estivemos preparando essa mensagem. O dia em que a morte temeu e tremeu. Esse texto aqui, amados, é um texto onde nós encontramos uma situação de confrontos. Jesus com seus discípulos e numerosa multidão estavam caminhando em direção ao portão da cidade. E é interessante que ao se aproximar da porta da cidade, ele estava se dirigindo a essa porta que dava acesso ao caminho para a cidade de Naim. E ao aproximar-se da porta da cidade, por essa mesma porta vinha uma outra multidão. Saía por essa porta o enterro de um jovem. Eu começo a perceber aqui o encontro de duas multidões se dirigindo para uma mesma direção, para um mesmo ponto. O ponto era a cidade de Naim e a passagem para este caminho era a porta da cidade. Eu começo a imaginar aqui essa multidão e a multidão que ia com essa mulher viúva, e além de viúva, agora perde o seu filho, e ela o está conduzindo para o cemitério. Eu fico aqui essas duas multidões. Numa delas, quem ia à frente era o Senhor da vida. E na outra multidão, quem ia à frente era a morte, a poderosa morte. E chega um momento em que vida e morte se aproximam uma da outra. E esse momento se dá justamente na porta da cidade. Essa porta, eu comecei refletindo que essa pôde presenciar o encontro e esse confronto. Era um encontro de duas multidões dirigindo-se para um mesmo local, a porta da cidade. O encontro era o encontro de duas multidões. E o confronto, o de dois poderes. Então essa porta estava ali testemunhando esse momento, um momento assim impactante, onde haveria ali um encontro e um confronto. O encontro era de duas multidões e o confronto era vida e morte. Todos se encontrariam na porta dessa cidade. E é interessante que a gente vê aqui a vida e a morte. Esse era o confronto. Esse dia, a morte realmente tremeu. Ela tremeu porque sabia que aproximava-se dela o seu maior inimigo, o Senhor da vida. Ela tremeu porque sentia que da vida
o seu poder seria vencido. Ela tremeu porque sabia que diante do Senhor, o soberano dos reis da terra, ela teria de se render, de devolver aquele que ela estava trazendo cativo. Eu começo a refletir acerca desse texto, tentando visualizar que no mundo espiritual estava para ocorrer uma perda. A morte nessa guerra perderia para aquele que é Senhor, o Senhor da vida. E aí eu começo a pensar que no enredo do texto, e a gente começa observando o que às vezes os olhos humanos não podem ver. Essa porta, ela pôde presenciar o drama de uma viúva que chorava. Chorava por uma grande perda. Uma perda tremenda. Essa porta pôde presenciar o encontro de duas multidões. Um confronto entre poderes. O poder daquele, ou melhor, o poder daquela que tinha, daquela que tira, e o poder daquele que devolve o que foi tirado. O poder daquela que faz chorar e o poder daquele que diz não chore. Essa porta pôde presenciar esse encontro e confronto marcante. Essa porta, ela pôde testemunhar o medo da morte diante do Senhor da vida. O dia em que a morte teve medo, pois diante do Senhor da vida ela teria que se render. E não somente se render, ela teria que abrir mão daquele que ela havia tragado, daquele que ela havia lançado mão dele. Essa porta, ela pôde presenciar o desespero, o choro desesperado de uma mãe. Essa porta, ela presenciou o momento em que um homem vivo fala com um jovem morto. Nunca se viu um morto ouvir a voz de uma pessoa viva. Essa porta, ela pôde presenciar o fim do drama dessa viúva e o começo do drama da morte. Pois Jesus, ele tomou das mãos da morte aquele que ela roubara e o restituiu à sua mãe. O texto diz aqui que ele chega para aquela mulher e diz, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se aquele que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Essa porta presenciou aquela que tira e presenciou aquele que restitui, porque o Senhor Jesus, ele faz a restituição de todas as coisas. Eu fico pensando acerca desse drama, o seguinte: o que fazer agora com um caixão, agora vazio, com as coroas de flores, se é que havia naquele
sepultamento, ou melhor, naquele enterro. E eu fico pensando no coveiro que aguardava um corpo que nunca chegou. A viúva volta para casa com um filho restituído e a morte volta não sei para onde, frustrada e derrotada de mãos vazias. Esse drama é a expressão visível de uma realidade futura. A vitória da morte, ou melhor, a vitória da vida sobre a morte. A morte vem reinando, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 14. A morte vem reinando desde Adão. A morte, ela se coloca como rainha, como senhora, como esposa. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele vai revelar a derrota da morte. No capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 14, relata a morte da morte. Depois de devolver todos os que ela levou com ela, está lá no versículo 13 do capítulo 20 do Apocalipse, ela terá de devolvê-los, e ela mesma, no versículo 14, ela mesma será lançada no lago de fogo, ela é a segunda morte. A morte vai experimentar a própria morte. Vai ser o dia em que a morte vai morrer. A morte estará morta para sempre. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O profeta diz que muitos que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Filho de Deus, assim como o filho da viúva de Naim ouviu a voz do Filho de Deus depois de morto. A filha de Jairo, depois de morta, ela ouviu a voz do Filho de Deus e ela voltou à vida. Lázaro, depois de 4 dias sepultado, ouviu a voz do Filho de Deus e ele voltou à vida. E aí eu começo a pensar que é preciso que nós tenhamos essa esperança de que um dia todos nós vamos ouvir também o nosso nome, nós sermos chamados pelo Senhor. Então, amados, Daniel está falando no texto do capítulo 12, versículo 2, ele está falando acerca de Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E assim como esse jovem, filho da viúva de Naim, ouviu a voz do Filho de Deus de dentro de um caixão e ressuscitou, assim também ocorrerá nos últimos dias. Aqueles que estão no pó da terra, onde o corpo desceu ao pó da terra e virou pó, se misturou com a terra, ouvirão a voz do Filho de Deus. Quando nós vamos lá para o capítulo 37 de Ezequiel, ele vai falar sobre o vale de ossos secos. O Espírito de Deus o leva a um local onde havia um monte de ossos de mortos. Esses ossos estavam expostos, esses ossos não estavam sepultados, eles estavam espalhados. E aí o Senhor vira para Ezequiel e disse: acaso poderão reviver estes
estes ossos, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. E ele disse: profetiza a estes ossos para que vivam. E aí o profeta começa a profetizar e a palavra diz que houve um ruído, houve novamente uma falha aqui. Eu não sei se essa trava está acontecendo aí. Mas quando Ezequiel profetizou, ele ouviu um ruído, um barulho. O cemitério é um local de silêncio. O cemitério é um local onde não há nenhum som, mas o profeta ouviu um som, ouviu um ruído, um barulho. E começou a acontecer uma coisa tremenda. Os ossos voando de um lado para o outro e se juntando, cada osso ao seu osso correspondente. E aí e depois formou-se um esqueleto, e depois começou a surgir os tendões prendendo ali as articulações, e depois vieram os músculos, a carne e a pele. E era um exército extremamente numeroso. Mas a palavra diz: mas não havia neles o Espírito. E aí o Senhor diz: profetiza ao Espírito, profetiza a estes mortos para que vive. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, disse o profeta, e o Espírito vem e começa a entrar naqueles mortos, e eles reviveram, se puseram de pé. E o Senhor então diz: esses ossos são a casa de Israel. Porque eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Jesus traz esperança onde não há esperança, ele traz vida onde não há vida, ele traz de volta tudo aquilo que se perdeu. A semelhança do filho da viúva de Naim, uma mulher que, além de viúva, só tinha apenas um filho que provavelmente, talvez fosse o seu arrimo, e ela perde esse filho, esse bem precioso. A morte, ela, como diz Paulo lá em Romanos, ela reinou, ela começou a reinar a partir do momento em que o homem desobedeceu à voz de Deus e pecou. E ela, como rainha, ela entra na casa das pessoas, tira aquilo que a pessoa tem de mais precioso. O que as pessoas têm de mais precioso não é o seu carro, a sua casa, a sua conta bancária, os seus bens. Não são essas coisas. O bem mais precioso que nós possuímos são as pessoas que estão junto de nós. Os bens mais preciosos que nós possuímos são a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, o esposo. Esse bem não tem preço, não tem preço. E a morte, ela senta-se como rainha, querendo tragar tudo isso. Mas, a semelhança do que nós ouvimos aqui, a morte está com a sua morte decretada. O tempo dela vai chegar, o seu fim vai chegar. E ela vai ter que devolver todos aqueles que ela está prendendo até hoje. Então, amados, assim como nós dissemos ainda há pouco, assim como o filho da viúva de Naim ouviu a voz do filho e ressuscitou, assim também acontecerá nos últimos dias. Por isso não devemos perder a esperança, e mesmo que tenhamos que hoje enfrentar a realidade da morte, um dia
vamos presenciar a morte da morte. Quando eu leio lá o texto do Apocalipse capítulo 20, eu acho interessante que nós vamos vê-la morrer, nós vamos vê-la sendo lançada no lago de fogo juntamente com o diabo. Então, amados, no versículo 13 de Daniel 12 está escrito: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua recompensa. A nossa vitória sobre a morte está garantida. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulos 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus venceu a morte e nós também iremos vencê-la. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, está escrito: Quando vi, esse foi o testemunho de João, quando estava ali na ilha de Pátimos. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita de Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor da vida, pois venceu o poder da morte. E garante que nós também, nele e com ele, venceremos a morte e viveremos para sempre. Essa é a gloriosa esperança daqueles que creem e aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor. Se você ainda não o aceitou, faça-o logo, pois o tempo está se abreviando. O dia está próximo. O tempo está chegando. Enquanto você tem tempo, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. No dia em que Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, que também choravam a perda de Lázaro, antes de ele ressuscitar Lázaro, ele diz para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sim, eu creio. E aí eles então se dirigem para o sepulcro, onde Lázaro estava lá há 4 dias. E aí Jesus, ele dá um grito: Lázaro, vem para fora! A palavra de Deus diz que sai de dentro daquele túmulo aquele homem que estava morto. Ele foi trazido de volta à vida. Um dia também, todos os que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O dia em que essa voz surgir, essa ordem acontecer, é o dia em que realmente nós estaremos tendo a nossa vitória totalmente consumada. Quando Jesus morreu naquela cruz,
antes de morrer, ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado porque com a morte... Eu fiquei refletindo hoje à tarde acerca disso. Ele morreu para ir lá tomar da mão da morte as chaves que ela tinha em seu poder. E é por isso que ele diz a João aqui: eu sou o primeiro e o último, eis que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É preciso que cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus não percamos a esperança, porque Paulo vai dizer que, portanto, meus amados irmãos, nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, precisamos permanecer firmes e constantes, trabalhando na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho não é vão. Agora, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, precisam entender a necessidade de ouvirem a voz de Deus, ouvirem enquanto estão aqui neste mundo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Então a oportunidade é agora, o tempo é hoje. A palavra de Deus disse: hoje ouvirdes a voz do Filho de Deus, não endureçais os vossos corações. Eu sei que você já ouviu falar de Jesus muitas vezes. Eu sei que você conhece a palavra. Eu sei que você sabe que Jesus é o Senhor e o Salvador. Mas saber isso apenas não basta. Você pode dizer: eu creio em Deus. E diz que todas as religiões levam a Deus. De fato, todas as religiões levam a Deus. Mas a salvação só através de Cristo, o Filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19, Pedro vai dizer-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa crer que Jesus é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Você precisa crer que não há... que você realmente possa refletir acerca de tudo aquilo que foi dito nesta noite. Jesus é Senhor. E sem Ele não há salvação. Eu não sei se no momento em que travou aqui, se travou aí com vocês, mas eu estava dizendo que você precisa confiar em Jesus. Atos 4:12 diz: porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, amados, Jesus é o Senhor, é o Salvador. Ele venceu a morte e nos garantiu a vitória sobre a morte. Que você possa crer nessa verdade, que você possa confiar. Você que é crente no Senhor Jesus, não permita que a pandemia, que essa
essa doença que está acontecendo por aí e que está metendo medo em todas as pessoas. Não permita que isso te desanime, mas creia que isso vai passar. Esse problema vai acabar. Nós vamos poder estar juntos novamente. Vamos poder estar no templo louvando e adorando ao nosso Deus, como nós gostamos muito de fazer. E vamos olhar para trás e vamos ver que esse problema, de alguma forma, Deus está usando esse problema. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo. Ele mora lá em Campo Grande e nós trabalhamos juntos durante muitos anos no hospital. E ele mostrou para mim, veja o que está acontecendo. Em São Paulo, uma cidade, os comerciantes todos ajoelhados na rua, orando a Deus, porque os seus comércios estão fechados. É claro que eles estão orando ali para que passe o problema, para que eles possam abrir as portas das suas lojas e voltarem a tocar as suas vidas. Mas é preciso que eles entendam também que é momento de joelhos se dobrarem diante do Senhor de toda a terra e se renderem a Ele. Assim como Paulo se ajoelhou, assim como Paulo se rendeu ao Senhor Jesus e o aceitou como seu Salvador. As pessoas estão buscando a Deus, de todas as partes. As pessoas estão se unindo num só propósito, porque elas estão com medo da morte. Mas olha, a morte também ela está com medo, porque o seu fim está chegando. A palavra diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, amados, vamos confiar, vamos permanecer firmes no Senhor. E você, meu amigo, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faça isso, porque é necessário. A vida não termina aqui desse lado. A vida continua. Salvação ou condenação. Salvação para aqueles que aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E condenação para aqueles que rejeitarem. Então, eu fico pensando que Deus está fazendo uma coisa tremenda através desse problema. Porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Nós sabemos que no final de tudo isso, nós vamos poder ver que todas essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida. E pare e pense, o Senhor da vida venceu o poder da morte e Ele garante para você também a vitória sobre a morte. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse momento em que tivemos o privilégio de estarmos refletindo um pouco acerca da Tua Palavra. E, ó Deus amado, rogamos-te, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, o Senhor derrame chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, o medo campeia, a insegurança, a falta de paz, essas coisas todas têm atormentado, porque nós sabemos que numa grande parte desses casos dessa doença, o resultado para alguns é a morte. Mas, ó Deus amado,
Ajuda-nos a entender que o Senhor tem um plano e tem um propósito para todas as coisas. E que o Senhor, certamente, pode transformar o mal em bem, a bênção em a maldição em bênção. E o Senhor pode fazer desse momento de choro, de pranto, de medo, de angústia, de aflição, um momento de vitória, um momento de restituição. Perdemos um pouco da paz, da tranquilidade, estamos confinados em nossas casas, perdemos a liberdade de ir e vir, mas vamos ser restituídos. E sabemos que no final de tudo, nós vamos apenas olhar para trás e nos lembrar que esse momento foi um momento que foi necessário por alguma razão. É como nós falamos na mensagem passada. Jesus dizendo para Pedro: Pedro, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Não é que Jesus mandou o problema, mas tudo está dentro da vontade permissiva de Deus. Por alguma razão, Deus permitiu tudo isso. E Deus é sempre glorificado, não importa o que aconteça. Que você possa confiar no Senhor, que você possa confiar na sua palavra, que você possa esperar nele, pois esse mal vai passar e nós vamos poder voltar à nossa vida normal, para a glória do nosso Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado a todos, agradeço a todos que nos ouviram.